Oi, mulheres, oi, homens, oi, quem tá assistindo, voltei. Me digam aí se tá melhor a minha imagem, se não tá mais tremendo. Me digam aí, porque a gente teve que encerrar, né? A gente tava fazendo a live e tivemos que encerrar, porque muita gente falou que a minha imagem tava tremendo, né? Eu peço desculpas porque é a minha primeira live, então é tudo assim, ao vivo, né, gente? Então, comentem aí se tá melhor a minha imagem, por favor, meu áudio. Comentem aí, por favor, que aí eu volto a chamar a Aline Venturi para a gente iniciar, né, nossa partilha sobre a mulher samaritana. Né? Essa partilha aqui promete, né, essa mulher que teve um encontro com Jesus, um encontro transformador, que mudou a sua vida. E aí, mulheres, comentem aí. Estão me vendo bem? Adriana, sim? Tá tremendo minha imagem? Não? Vou chamar a Aline, hein? Vou chamar a Aline. Oi. Oi. Tá melhor? Ó, tá muito melhor. Ah, Tá bom. tremendo de muito leve, assim, mas não tem nem comparação. Melhorou muito, até a luz, assim, A luz, né? a cor Gente, tá ótima também. eu dei uma limpadinha na câmera, daí bem melhor agora. Mas ainda Gente, tá peço. tremendo um pouquinho, mas pode ser alguma coisa da conexão, nada que comprometa, não. Mas Vamos. assim, os comentários estão aparecendo pra mim, tá tudo normal aqui, mas tá dando Vamos. pra me ver, né? Claro, Tá muito dando bem. pra ver. Então tá. Tranquilo. Gente, é assim, ao vivo é assim mesmo. Peço desculpas novamente, minha primeira Não, live, mas a gente vai nada. melhorando, né? Com certeza. Isso Vamos aí. lá. Então, que bom que vocês voltaram conosco, né? Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Essa é a live Jesus e as Mulheres, que o Movimento Rosa de Saron está fazendo toda terça-feira de junho. E nessa live a gente está partilhando sobre mulheres da Bíblia que tiveram um encontro com o Senhor e tiveram suas vidas transformadas. Aqui comigo a cantora Aline Venturi, essa serva de Deus, que aceitou esse convite para partilhar comigo, né, sobre a mulher samaritana, né? Antes da gente terminar, né, a primeira live, eu perguntei para a Aline o que mais encanta nela nesse encontro, né, de Jesus com a samaritana. Ela começou a partilhar, né? E aí ela falou para a gente ler essa passagem para que a gente possa se inteirar mais e destacando, né, os pontos principais. Então, a partir do versículo 5, do 5 ao 19, você pode ler, Aline, por favor? Sim. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado ao seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: Como, sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? Porque os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu é que pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: Aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der torna-se-á fonte de água jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Jesus disse: Vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: Não tenho marido. Jesus lhe disse: Falaste bem, não tenho marido. Nisto falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor,
vejo que és profeta. Termina aqui, para mim, o 19 termina aqui. Deixa eu só ler mais o Sim, 20 sim. aqui. Tá. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Então, eu termino aqui, né? É porque a passagem é muito grande, né? E aí não vai dar Verdade. tempo da gente ler tudo. Ó, pessoal, a Aline leu Evangelho de São João, capítulo 4, dos versículos 5 a 20. João 4, do 5 ao 20, né? Então, Isso. Aline, você estava partilhando um dos pontos que te tocou, que foi essa quebra de protocolos de Jesus, né? Porque naquela época os judeus e samaritanos eram povos inimigos, né? Raças inimigas, e não poderiam nem se falar. Mas Jesus foi ao encontro dessa mulher e conversou e transformou a vida dela, né? Na verdade, é, ele. Eu quero achar uma coisa aqui que eu lia. Só um minuto. Eu já achei aqui. Na verdade, ele nem poderia falar, né? O judeu, eles na época nem falavam com mulheres assim na rua, né? Não podia. Então, assim, tem várias coisas interessantes aí, né? Jesus ele passou por essa cidade da Samaria, né? Mas ele podia ter seguido outros caminhos, não necessariamente ele tinha que passar por essa cidade. Inclusive, os judeus não escolhiam passar por essa cidade. Então, Desviavam o caminho, né? ele escolheu passar por esse caminho. Aí, olha que interessante, ele fala para os discípulos irem comprar alimento. Aqui diz, né? É que eu estava lendo um outro estudo falando, né? Que diz: seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Mas, na verdade, era como se fosse um pretexto que Jesus arrumou para mandar os discípulos irem comprar esse alimento para ele ficar sozinho com ela. Sozinha. Isso é o que eu estava lendo no outro estudo, né? Sim. Mas mais cedo. Eu achei isso muito. Como que Deus ele é muito delicado, né, Juliana? Ele é muito detalhista e ele é delicado nas coisas que ele faz. E aí o que eu estava querendo procurar é porque depois, aqui no versículo 34, 31, que a gente nem leu, depois os discípulos falam para ele assim: Rabi, come. E ele, porém, lhes disse: tenho para comer um alimento que não conheceis. Quer dizer, os discípulos foram comprar alimento, mas depois ele nem comeu. Olha que É. interessante. Ele nem É. aceitou. Mas por quê? Porque era claro que ele ele queria ficar sozinho. Então, Isso. assim, os discípulos saíram para ele ficar sozinho. Aí, ok. Nisso, acontece essa quebra de protocolo, né? Como Jesus sempre faz. Ele sempre escolhe estar perto daqueles que ninguém quer estar, né? A mulher, eu estava lendo mais cedo, estava dizendo que essa mulher samaritana, ela praticava adultério, tanto que ele pergunta, né? Parece que ela estava no quinto marido, quer dizer. Então, olha só, ele era judeu, falou com uma mulher samaritana, que já era algo que não acontecia, porque os povos Improvável. não se davam. Depois ele para e fala com uma mulher, que é algo que também não acontecia. Impensável, né? Impensável. E ele, ainda por cima, fala, dai-me de beber, quer dizer. E ela fala, como sendo judeu, como assim, né? Como sendo judeu, tu me pedes para beber a mim, que sou samaritana, quer dizer. Então, ele quebra todo o protocolo, e ainda por cima uma mulher que já estava no seu quinto marido, que também era discriminada pelas pessoas. Então, isso, assim, é o que mais me encanta. O que mais me encanta é essa quebra do preconceito, né? Porque, assim, cada vez mais a gente está vendo preconceito na nossa sociedade em todos os aspectos. E é algo
que machuca, que apavora e assusta mesmo, né? Porque você simplesmente discrimina uma pessoa que foi criada por Deus, né? Um filho de Deus. E Jesus fez isso na época várias vezes, e nessa passagem de fato foi o que mais me tocou. Claro que a transformação de vida, a mudança, né? Depois ela fala para ele, né? Dizem que vai ter um Messias que vai chegar, e ele fala, eu sou, né? Eu sou o Messias. Então, assim, ela sai dali contando para todo mundo e muda de vida e começa a trabalhar na missão, né? Evangelizando. Então, assim, que coisa forte, né? Que é essa passagem. Verdade. Mas e você? O que tocou assim você nessa passagem? É muito interessante, né? Como eu estava falando com você mais cedo. É a mesma passagem, mas como o Senhor fala com cada uma de um jeito, né? Tudo isso que você trouxe, assim, você foi construindo passo a passo, do encontro, tudo que. As estratégias de Jesus para ficar sozinho com essa mulher, né? Porque ele sabia que ela era julgada, ele conhecia a história dela, tanto é que ela ia ao poço meio-dia, que era a hora do sol quente, era a hora que ela sabia que não ia ter praticamente ninguém ali, que ela queria ir sozinha para não ser julgada. E Jesus sabia que se os discípulos estivessem com ele, iriam julgar por ela ser mulher, por ela estar em situação de adultério, por ela ser samaritana. Então ele fez de tudo para afastar os discípulos, os apóstolos, para ficar a sós com ela, né? Deus é assim, né? Jesus é assim. Ele conhece a nossa história, a nossa realidade, mas ele respeita, ele quer entrar na nossa vida, mas ele não quer ser invasivo. Ele não quer que seja algo que constrange a gente. Não, ele quer deixar a gente bem à vontade, ele quer esperar o momento certo. Né? Primeiro ele começou conversando, dá-me de beber da água, para depois ir se aprofundando. E aí sim, tocar, né, nessa área da vida dela, que era a área de conflito, essa questão dos relacionamentos, né, vários relacionamentos, e depois ela é tão transformada, é tão tocada que se tornou anunciadora, se tornou discípula, né, de Jesus. Assim, é um ponto assim maravilhoso ver as estratégias que Jesus usa para nos alcançar. E Jesus, ele usa uma estratégia diferente com cada pessoa, com cada mulher, com cada homem, com cada ser humano, né? Por exemplo, a minha conversão foi há 5 anos, né? Quando eu verdadeiramente conheci Jesus em 2015. Ele usou uma estratégia. Com você, Aline, ele usou outra estratégia. Com cada um de nós, Deus foi ali trabalhando, esperando o momento certo para agir, né? E também essa questão de ela ter ido meio-dia. Né? Meio-dia era aquela hora do sol quente, aquela hora que dá muita sede. Então a gente percebe que essa mulher tinha muita sede. Né? A princípio ela achava que era só uma sede física. Tem muita sede, preciso ir ao poço beber água. Mas a gente vê que, na verdade, era uma sede de Deus também que nem ela sabia. Ela não tinha noção que a sede dela era muito maior. Era uma sede de Deus. Né? E aí eu fiquei lembrando assim da minha história, da minha caminhada até conhecer Jesus. O quanto que eu tinha essa sede também. Né? Eu, eu tinha, assim, antes de conhecer Jesus de verdade, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Eu tinha uma carência muito grande, assim, um sentimento assim que eu não sabia explicar. Mesmo sempre tendo sido muito amada pelos meus pais, sempre tive uma vida boa, assim, nunca passei por grandes problemas, mas mesmo assim eu senti uma sede muito grande, muito grande. E aí, quando eu conheci Jesus, eu entendi que essa sede que eu tinha era dele. Né? E ao longo da minha vida, eu fui preenchendo essa sede com várias águas sujas, com várias
águas insalubres, né? E quando eu conheci Jesus, em 2015, ele veio com a fonte de água viva dele e me saciou com essa água que não cessa, com essa água que jorra para a vida eterna, né? Então, essa passagem da Samaritana me toca muito, porque retrata um pouco da minha história, dessa sede que eu tinha também, que é a sede que no início eu achava que eu poderia preencher com pessoas, né? Mas depois que eu conheci Jesus, eu vi que a sede que eu tinha era a sede dele, né? Como diz lá no Salmo 41, que fala: como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa era a sede que eu tinha. E talvez, mulher, você que esteja assistindo a gente, também seja essa sede que você tem aí. Talvez você sinta um vazio aí dentro de você que você não sabe explicar o que é. Por mais que você esteja rodeada de muitas pessoas, mas talvez você sinta que está faltando algo aí dentro de você. Que você, às vezes, tem até uma condição financeira boa, você tem uma vida boa, mas você sente que está faltando algo. Esse algo é Jesus. E quanto mais a gente está na caminhada, quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente tem sede dele, né, Aline? Mais a gente quer saciar, Mais a gente preencher tem dele. sede e mais a gente quer que essa água transborde, né, na vida das pessoas. Exatamente, Quando a gente exatamente, né? começa a beber de fato a água que vem de Deus, a gente quer transbordar, fazer essa água transbordar, a gente quer que outras pessoas também conheçam essa água que mata completamente a nossa sede, né? A gente procura preencher o vazio dentro da gente, a gente procura em tantas coisas, a gente procura preencher o vazio nas pessoas, a gente procura preencher o vazio numa música, num filme, numa relação abusiva, em tantas outras coisas, em tantas práticas, em saídas, enfim. E só quem pode matar a nossa sede é Jesus, né? É Jesus, Depois que a gente conhece dessa água, a gente não aceita outra. verdade. E a gente vê que a gente pode fazer as nossas coisas, a gente pode sair, a gente pode se relacionar, a gente pode ter uma vida, um relacionamento saudável, mas sempre tendo foco em Jesus, né? E eu pensei nessa música Exatamente. aqui, você falando, eu queria que a gente cantasse. A gente não combinou, mas vamos cantar. Ao vivo é assim, o Espírito Santo vai tocando, pode cantar à Ó, a vontade. gente falou, quando vi o violão, me emocionei. É, Crislane. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje e aqui, vem Espírito Santo.
fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, Ê, que maravilha! E é isso, né? A nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma suspira pelo nosso Deus, né? Tá todo mundo aqui E partilhando, Juliana, que sim, olha, lindo, tá todo mundo, as meninas estão emocionadas, emocionada, que cantando bênção, com a gente. linda. Amém. Isso aí, então, continue compartilhando nessa live para que mais pessoas sejam tocadas, para que mais pessoas sintam também essa sede de Deus, né? Essa sede que não deve passar. A gente tem que ter sede de Deus constantemente, porque quanto mais a gente é preenchida por Ele, mais Ele vem nos preencher, transbordar em nós. Então, que nessa noite haja um grande transbordar desse Espírito Santo, dessa fonte de água viva, né? Uma parte também dessa passagem da samaritana que me toca muito é quando Jesus se aproxima da samaritana e ele fala, dá-me de beber. A gente para pensar, como assim? Jesus pede, dá-me de beber, né? Tanto é que ela questiona mais embaixo, né? Como assim, Senhor? Sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? E aí eu fiquei pensando, é o Senhor que nos dá dessa água, mas ele anseia tanto por nós, ele anseia tanto por estar conosco, anseia tanto ter um relacionamento conosco, que ele também tem sede de nós. Assim como nós temos sede dele, ele também tem sede de nós. Então, olha que lindo saber que esse Deus, que é onipotente, que é poderoso, Jesus, né? Ele tem sede de nós também. Olha que grande presente. Mas, ao mesmo tempo, ele espera o nosso momento, ele não é invasivo, ele nos deu o livre-arbítrio. Ele espera o momento certo, assim como a samaritana, ele foi conversando com ela, ele foi ali vendo ali o terreno, né? Foi conversando, e é até chegar o momento certo de ele tocar essa mulher. Então, essa parte me toca também profundamente, Aline. Jesus fala para essa samaritana, mas também fala para cada uma de nós: dá-me de beber. Eu tenho sede de você, eu tenho sede de estar mais com você, de que você abra as portas do seu coração para mim. Eu tenho sede de me relacionar com você. Né? E Então, esse é o nosso Deus. tem uma coisa também, uma parte muito interessante, né? Que ele fala assim, Jesus disse, vai, chama teu marido e volta aqui. Aí ela fala, não tenho marido. Jesus lhe disse, falaste bem, não tenho marido. Pois tivesse 5 maridos e agora o que tens não é teu marido. Nisto falaste a verdade. Quer dizer, ele fala para ela assim, vai lá, chama o teu marido. Ele já sabia da realidade dela. Ele já conhecia tudo daquela mulher. Mas ele fala para ela como que, ó, não tô nem sabendo. Chama lá o teu marido. Aí ela vai, porque ele quer ouvir dela. E da mesma forma, Jesus faz isso com a gente. Ele sabe tudo da nossa vida, cada detalhe, até porque ele é quem escreve a nossa história, né? Mas ele quer ouvir da gente, né? Jesus gosta de ouvir a gente, ele gosta de escutar a gente dizer, Jesus, aconteceu isso hoje, o meu dia foi desse jeito, eu estou passando por isso, eu preciso tomar essa decisão, está doendo, ou um agradecimento, Jesus, que dia lindo, obrigada pela minha família. Jesus quer ouvir de nós, mas ele já sabe tudo. E eu acho isso muito interessante, né? Porque ele fala, vai lá e chama teu marido e volta aqui. Aí ela fala, eu não tenho marido. Aí ele realmente não tem, porque Já sabia disso. você tá aí, não é não. E isso, acho isso muito interessante, né? Que ele também ele é muito educador, assim.
Não é sim, educado, que eu quero dizer, educador. Como se ele, ele, ensina, né? Ele ensina, né? Ele ensina sim, a sim, gente, o jeito dele falar, né? sim. Então, isso assim eu achei muito interessante. Agora, um ponto que eu queria destacar é que a gente não leu. Depois, quando terminar a live, se vocês quiserem pegar a palavra, é até Sim. bacana vocês pegarem para ler de novo. Mas lá no versículo 27, tá assim, ó. Naquele instante chegaram seus discípulos e admiravam-se de que ele falasse com uma mulher. Ou seja, quando eles chegaram, eles falaram, né? Eles pensaram, meu Deus do céu, Meu Deus, o que que ele fez? esse homem está falando com uma mulher, sabe que não pode falar ainda por cima Pirou. samaritana. É. Então, quer dizer, eles se admiraram, mas nenhum deles lhe perguntou, que procuras? Ou por que fala com elas? Nenhum deles. Eles respeitaram Jesus, porque eles confiavam tanto naquilo que Jesus falava, eles confiavam tanto em Jesus, que eles respeitaram e não falaram nada. Isso me tocou muito, Juliana, porque assim, nós precisamos também ter como modelo essa postura dos discípulos, sabe? De não julgar, de não julgar, de não falar, ué, Juliana, estranho. Você está fazendo live com aquela menina? Tô cheio de coisa para te contar. Logo, entendeu? A gente não pode, né? Sim. Nossa, mas você tá. Eu não acredito que você chamou para pregar aquela pessoa que vive assim, 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 né? E quantas vezes a gente cai nessa cilada, não é, gente? Vocês estão em casa, a gente cai nessa cilada, a gente julga. E essa posição, essa postura dos discípulos eu achei maravilhosa, porque eles chegaram e, ó, estranharam, se admiraram e ficaram É. quietos. Não tiveram preconceito com aquela mulher. E é isso que a gente precisa fazer também, né? Me faz lembrar, eu não vou saber a letra toda, mas me faz lembrar dessa música que eu amo, do Padre Fábio. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolheste de amar quem não merece. Ó, de amar quem não merece. Isso que eu penso, né? Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Essa música, nossa, sem palavras para essa música, para o que o Padre Fábio aborda nessa letra. E é mais ou menos isso, porque talvez qualquer um de nós agiria com preconceito com aquela mulher, mas não, Jesus ele foi lá, ele sabia da história dela, ele quebrou todos os protocolos, ele não estava preocupado. Deixar um beijo para a Nakisca, minha amiga. Ele não estava preocupado se alguém ia pensar alguma coisa dele. Se alguém... Ele não estava preocupado, ele só queria salvar aquela alma. É E é isso que ele verdade. faz com a gente o tempo todo. É muito lindo, né? Exatamente. É muito apaixonante. Ai, Deus é muito apaixonante. Assim, dá vontade de ficar aqui a noite inteira falando de Jesus, porque ele nos ensina tanto, cada vez ele nos surpreende mais. E você falando dos discípulos, eu acho que talvez o que faltava eles se alinharem é porque eles estavam muito presos à lei ainda, né? Às regras, o que pode, o que não pode. E quantas vezes nós hoje, né, ainda somos assim? Claro que a gente tem que seguir, sim, né, os mandamentos, as leis, mas às vezes a gente age só assim, o que pode, o que não pode. E a gente esquece de ser humano, de tratar as pessoas como seres humanos, como Jesus trata. Não julgando, não condenando, mas parando, igual Jesus fez, parando para conversar com a pessoa, para entender a história dela. Às vezes a gente julga uma pessoa, mas a gente não sabe o que essa pessoa passou. A gente não sabe tudo que ela viveu. A gente não sabe por que ela está nessa vida. E Jesus foi, sentou,
com ela, conversou. Ele já sabia da história dela, mas ele quis ouvir da boca dela. E eu acho, nessa parte que ele pergunta do marido dela, também ele quis trazer para ela essa autoconsciência para que ela olhasse para dentro dela, identificasse o que tinha que ser mudado. Ele já sabia, ele queria ouvir ela falando, mas ele queria também que ela própria tomasse essa consciência, não que ele chegasse e falasse, olha, você está fazendo isso, não é certo. Não, ele quis que ela... Peraí. Aí ela falou... Aí ele falou, é verdade, tem razão dizer que não tens marido, tiveste 5 maridos e agora o que tu tens não é teu. É muito importante que a gente faça essa autoanálise dentro de nós ao longo de toda a nossa vida, porque a gente sempre vai estar errando, pecando, a gente sempre, em algum momento, vai acabar se desviando um pouco da rota. É importante que a gente pare, sempre identifique o que precisa ser mudado dentro de nós, o que não está em conformidade com o que Jesus prega. E é muito importante. E como a verdade dói, né? Como a verdade muitas vezes constrange, e é tanto é que ela mudou de assunto. Senhor, vejo que és profeta. Ela quis fugir, ela não quis responder. Porque ela sabia que aquilo era verdade, que aquilo estava ela. Mas, ao mesmo tempo, a verdade é libertadora. Foi a partir desse momento em que Jesus fez ela olhar para dentro de si e ver o que precisava ser mudado nela, que aí aconteceu a transformação. Então, por mais que muitas vezes a gente não queira expor a verdade, por mais que muitas vezes a gente queira viver de mentiras, de máscaras, mas é quando a gente olha para dentro da gente, quando a gente expõe para Jesus, verbaliza para Jesus o que não está certo, o que precisa ser mudado, é aí que ele vem e faz a mudança. Quando a gente, de fato, vê o que precisa ser mudado e quando a gente toma a decisão. Também não adianta a gente só falar que quer ser transformada e não toma nenhuma atitude, né? Essa mulher deixou ser vulnerável a Jesus, ao Espírito Santo, e aí recebeu essa água viva. E foi tão transformador que ela se tornou anunciadora, se tornou propagadora dessa verdade. Quando a gente deixa verdadeiramente Jesus nos tocar, Jesus nos transformar, quando a gente não quer mais viver uma vida velha, quando a gente, de fato, decide viver uma nova história em Deus, e a gente toma uma atitude, tudo é transformado. E Ele nos dá essa fonte de água viva, né? Tanto é que Jesus fala, cadê? Que se conhecesses o dom de Deus e quem te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e eu te daria uma água viva. Ou seja, Jesus dá essa água viva para qualquer um de nós. Não importa a situação que a gente esteja vivendo, não importa o quanto a gente errou, o quanto a gente pecou, não importa se a gente está muito tempo afastada, se a gente não é de caminhada, não importa, não importa. Essa promessa dessa água viva é para todos nós. Então, não se sinta culpada, não se sinta inferior, não se sinta menos digno de receber dessa água viva. Não se sinta menos merecedor, menos cristão. Não. O que Jesus fala é como se ele estivesse falando, pedir e recebereis. Essa água viva é para todos. É de uma fonte que não seca, é de uma fonte que transborda. E quanto mais você me pedir, quanto mais você tiver essa sede, mais você vai receber. Então, assim, como a gente estava falando no início, né? A gente muitas vezes busca uma água que sacia só naquele momento. É uma água prazerosa só naquele momento. É algo que vai preencher o nosso vazio só ali. Mas e depois? E depois fica o vazio. Jesus é o único que vem com seu Espírito Santo nos preencher e fazer com que essa água transborde em nós.
não é, Aline? Porque ele fala, né? Aquele que bebe dessa água terá sede novamente. Mas quem Isso. beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, né? E você estava falando uma coisa que me tocou muito, quando nessa passagem, né, que você falou que ele não apontou, ele não falou com ela a questão do marido, do que ela estava vivendo em pecado, mas ele levou ela, né, durante aquela conversa para que ela se conscientizasse, né? E uma coisa que me veio muito forte aqui ao coração enquanto você falava é o seguinte: somente num, somente numa conversa íntima com Deus que a gente consegue ter essa oportunidade, que a gente, como você tinha falado, né, você olhar para dentro da gente. O que é olhar para dentro da gente? É estar num profundo encontro com Deus, intimidade com Deus, porque Ele mora dentro de nós, né? Então, quando você está olhando para si, você está em contato direto com Deus na intimidade. E somente esse encontro íntimo de filho com pai somente esse encontro que proporciona essa conscientização. Não sei se deu para entender. Você não vai chegar do nada, você não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus e do nada você vai mudar a sua... Não. Quando você tem aquela intimidade com o pai, de fato, aí você pensa, né? É igual, vou tentar exemplificar. Vamos dizer assim, talvez seu pai, tá? Seu pai que mora com você em casa, ou que não mora mais porque você é casado e seu pai mora fora, mora em outra casa. Mas vamos dizer, você não tem um relacionamento bom com seu pai. Mas quando você começa a tentar ter um relacionamento bom com o seu pai, de harmonia, de cuidado, de amor, aí nesse momento você começa a tentar mudar de fato, decidir, como você falou, né, uma decisão, você decidir. Por quê? Porque aquele relacionamento vale a pena, vale a pena. Então, é assim com Deus também. O nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade, vale a pena. Por quê? Porque sem ele não tem como a gente caminhar, não tem outro jeito, né? E como a Juliana falou, é daqui para frente, como está aqui na palavra de Deus, né? Não importa o que aquela samaritana fez antes daquele encontro com Jesus. Aquele dia marcou o início de uma nova vida. Ela reviveu aquele dia, né? E é assim com a gente. Tem até uma música que você pediu, né, Ju? Daqui a pouco eu vou cantar, que se chama Tua História, que ela fala, né? Tudo o que você viveu não define o que você ainda pode ser. Então, essa nossa partilha hoje, ela vem assim para dar um conforto ao nosso coração, de que não importa tudo aquilo que a gente viveu no passado que eu digo, a nossa live começou 21 horas, pode ser até 20h59, pode ser até agora, 1 minuto antes Agora pode ser agora. Você pode tentar daqui para frente mudar, né? É tipo dieta, tá, gente? Olha, a partir segunda, de começar a hoje, nova dieta. eu vou a partir de segunda. Não, nada de segunda-feira. Começa hoje. A partir de agora, o meu relacionamento com Deus vai ser um relacionamento de honestidade, né? Onde eu me coloco no colo de Deus, né? Essa música que eu vou cantar daqui a pouco diz, né? A última frase para mim é a que mais, assim, fala forte no meu coração. O teu passado não te torna um perdedor. E é isso que eu quero falar para vocês que estão aqui com a gente agora. Presta atenção que eu vou chegar bem perto. O teu passado não te torna um perdedor. Preste atenção nessa frase.
Eu não sei quantas pessoas falaram para você que você era uma perdedora, que você era um perdedor, que não tinha jeito para você, que você não ia conseguir, que você não era capaz. A palavra do Senhor hoje vem garantir isso para nós. Que a partir de agora, nós temos uma nova história com Deus. Né, Juliana? Sim, Ó, a Carla amém. está falando, eita, essa é para mim ali. Então pega para você. Pega, Pega toma para você. posse, toma posse. Como é que a gente E está de horário aí, gente? Que horas tem? Eu fico toda aqui, preocupada com a hora. eu acho que a gente tem uns 20 minutos, não é, mulheres? Eu acho que a gente tem mais 20 minutos, porque essa foi a segunda live, acho que começou às 9h15, Ah, então então, acho que tem mais quando 20 minutos. faltar uns 10 minutos, você me avisa, daí eu toco. Pode ser, então? Isso, vamos fazer um suspense, enquanto É. isso mais pessoas vão entrando, compartilhando, né? Agora, uma E, coisa, Juliana, que sim, rapidinho, só para fechar o que eu falei, uma coisa que é importante para esse marco, para esse recomeço, para esse start, vamos botar assim, é você perder o medo, né? Isso é uma coisa. Ela não teve medo. ela se lançou. Porque, se você parar para pensar, Juliana, sabe o que ela podia ter feito? Ué, um judeu falando comigo, não vou falar com você. Um homem falando comigo, eu não posso falar com ele, não vou falar com você. Ela podia ter feito isso. Ele fala para ela, vai lá, volta com teu marido. Ela podia ter falado para ele, olha, desculpa, eu não posso falar com você, não se É, meta na minha vida. você está sendo muito intrometido, Sim. né? Mas não, ela provavelmente sentiu o Espírito Santo de Deus, né, sem saber, e se abriu e não teve medo. Mas vai, Sim. continue. Ai, gente, é tanta coisa para partilhar dessa passagem que, meu Deus, teria que ter umas 2 horas de live. Eu anotei algumas outras coisas aqui que me chamaram a atenção também. No fim, se der tempo, eu quero contar um pouco mais do meu testemunho, mas vamos ver se vai dar tempo. No versículo 15, ela fala: a mulher suplicou, Senhor, dá-me desta água para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Ou seja, nesse momento, antes dela tomar a consciência de que ela precisava mudar, ela queria o caminho mais curto, o caminho mais rápido. Né? Isso me lembrou do evangelho de hoje, que Jesus fala, entrai pela porta estreita. Quantas vezes a gente quer o caminho mais rápido, mais curto? Quantas vezes a gente quer o céu, mas a gente não quer se sacrificar para ganhar o céu? Quantas vezes a gente quer que Jesus nos perdoe, que Jesus nos cure, mas a gente não faz a nossa parte. A gente quer ficar no nosso comodismo, na nossa vida velha, e não quer tomar uma atitude. Né? Então, essa mulher aqui me fez lembrar muito disso, esse versículo aqui, da questão da gente querer a porta estreita, da gente lembrar que a vida de cristão é uma vida de cruz, é uma vida de luta, é uma vida de sacrifícios. Se Jesus veio à Terra e se sacrificou e morreu por nós, por que a gente não vai se sacrificar por ele, pelo reino? Então a gente tem que sim buscar a porta estreita. Ela queria facilidade. Senhor, me dá logo dessa água, a gente resolve isso, eu não tenho mais sede, acabou. Mas não. É preciso que a gente olhe para dentro da gente, que a gente tome a decisão de mudar e que a gente sempre esteja nesse relacionamento com Deus, esse relacionamento sincero, de falar, Senhor, eu pequei, Senhor, me perdoa, Senhor, tá difícil. A gente falar a verdade mesmo para ele, porque não adianta mentir, né? Que ele conhece, ele sabe a nossa história. Então, a gente não pode querer a mudança se a gente não passar pela porta estreita, se a gente não se sacrificar. As coisas, a água que o mundo nos dá é muito prazerosa, as coisas do mundo são muito prazerosas, nos dão muita satisfação, muita alegria, mas aquilo é passageiro. E quando acaba essa água, a gente continua com sede. Mas em Deus, essa água não acaba. Essa água jorra eternamente. Mas para a gente ter acesso a essa água, é preciso também que a gente faça a nossa parte.
Não é só pedir, ficar sentada de braços cruzados e pedir, Senhor, me dá dessa água, quero beber e ficar. Não, a gente também tem que fazer a nossa parte. Jesus vai continuar nos amando, independentemente da gente tomar uma atitude ou não. Mas é preciso um esforço nosso também. É preciso que a gente amadureça e que a gente fale, não, eu quero viver uma vida nova de fato. Eu quero também me... Isso não fica muito fácil, né, Aline? A gente só, Senhor, me dá dessa água, eu vou beber, e a gente não faz nada, não faz a nossa parte, né? Então é importante que a gente se sacrifique também. Um outro ponto que me tocou muito, assim, um elemento dessa passagem que me tocou muito foi o poço, né? Bem no início fala, né? Que Jesus sentou-se à beira do poço. E aí eu fiquei pensando, poço. Me tocou muito o poço. E aí eu fui ler sobre o poço, fiquei pesquisando algumas coisas, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês aí, mulheres, né? Faço para mim, faço para a Aline também. Em qual poço que a gente saciava a nossa sede, ou talvez que a gente ainda sacia a nossa sede? Qual poço terreno? Em qual circunstância? Em qual relacionamento? Em qual situação? Em qual local? Enfim, em qual poço que a gente buscava, ou ainda busca, não sei, saciar essa sede? É preciso que a gente identifique, é preciso que a gente tome essa consciência. Onde é que eu estou buscando saciar a minha sede? Se não é em Deus, é em quê? Né? Não precisam responder nos comentários, reflitam, conversem com Deus, né? Vou falar um pouco assim de mim, né? De onde eu buscava saciar essa sede, né? Por isso que essa história não me toca tanto. Porque assim como ela, eu buscava saciar a minha sede nos relacionamentos. Eu tinha um grande vazio de mim, uma grande carência. E eu achava que eu só seria feliz se eu tivesse alguém do meu lado, se eu tivesse um relacionamento sólido, se eu tivesse casada, enfim. Eu depositava a minha felicidade nas mãos dos homens. Só que a forma como eu buscava saciar a sede não era a forma correta, não era a forma como deveria ser. E eu tinha esse vazio tão grande dentro de mim, essa sede tão grande, que eu me contentava com qualquer migalha de amor, com qualquer mínimo de atenção, eu me contentava. E com isso eu fui me esquecendo do valor que eu tinha, fui me esquecendo que eu era uma filha amada, fui me esquecendo que meu corpo é templo do Espírito Santo e fui me deixando levar, bebendo essas águas sujas, águas que matavam a sede só naquele momento, mas que depois vinha um vazio que era muito maior, um vazio que ficava muito forte. E aí, quando, de fato, em 2015, em 1º de agosto de 2015, quando eu tive o meu encontro com Jesus, quando ele veio e saciou a minha sede, eu me senti amada por ele pela primeira vez. E com isso, a partir do momento em que eu me senti amada, eu passei a me amar. A partir do momento em que eu reconheci esse amor de Deus por mim, eu passei a me amar. E aí, a partir do momento em que eu me amei, que eu me valorizei, que eu me respeitei, aí sim é que tudo mudou. Hoje, graças a Deus, eu não busco mais migalhas de amor. Eu sei do meu valor, eu sei do quanto eu sou preciosa, eu sei do quanto eu sou uma princesa aos olhos do Pai. E, como diz lá, é uma passagem que eu gosto muito, em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. A partir do momento em que eu tive essa sede de Deus e busquei Deus em primeiro lugar na minha vida, tudo mais me foi dado por acréscimo. Então, hoje, graças a Deus, eu não tenho mais
migalhas de amor. Graças a Deus, hoje, Deus está no centro e Deus foi me dando em acréscimo, me deu um relacionamento em que eu tenho mais sede de Deus ainda, me deu tudo que Deus foi me dando, né? Em namoro, em vida missionária, em várias questões. Ele foi me dando em acréscimo, porque eu priorizei a Deus. Então, quanto mais a gente priorizar a Deus, quanto mais a gente colocar Ele no centro, mais nos será dado tudo em acréscimo, né? E essa samaritana teve esse encontro com Deus, com Jesus, e a história dela foi mudada, né, Aline? E aí, hoje estudando, eu lembrei de uma música sua, que se chama Tua História. Essa música que eu lembro que você lançou em 2018. Eu lembro que você até cantou, né? Acho que na Rádio América Rio, quando a gente tinha um programa Mulheres Virtuosas, e também no Encontro Mulheres Virtuosas. E essa música tocou a gente profundamente, porque todas nós, né, já vivemos momentos assim, de achar que a gente não era digna, de achar que a gente não era merecedora. Mas aí vem Jesus e muda a nossa história, né, Aline? Eu queria, antes dessa música, tocar uma música que é cheia de surpresa hoje, né? Que Deus vai falando. Vai falando, Essa música eu só toquei uma única vez num avivamento para mulheres, nem sei há quantos anos atrás. Eu fiz para esse avivamento e nunca mais toquei. E você falando, o Senhor pediu que eu tocasse essa música para todas vocês que estão aqui hoje. Nunca gravei, mas acho que um dia eu vou gravar. Vamos lá. Sou amada, sou querida, Deus me ama, me vê como sou. Cheguei aqui com o coração cansado, sem me sentir amada, mas eu vim para, nem me lembro a letra, para adorar, encontrar o meu Senhor, que com um beijo demorado me chamou. Desilusões, como eu vivi, mas Deus me honrou com seu amor de pai, me ajudou, me colocou de pé, me deu vitória, sou uma mulher de fé. Sou amada, sou querida, Deus me ama, me vê como sou. Só o refrão. Sou amada, sou querida, Deus me ama, me vê como sou. Tô preocupada com o tempo. Alguém falou que estava 7 minutos. Isso. A gente encerrar e fazer uma outra. Vamos lá. Eu não vou poder ficar 1 hora, mas a gente pode encerrar e eu volto. Pode fazer cantar. isso? Pode isso, ser? que aí a gente partilha mais, porque essa passagem é muito rica, né? Então, vamos fazer isso então, mulheres. A gente vai encerrar essa aqui e vamos fazer uma outra. Então, continue aí, tá? E a gente já volta, então, para a segunda parte. Terceira parte, né, na verdade. São muitas lives. A gente já volta. Tá bom.